A paz do Senhor, muito bom dia, sejam bem-vindos, bem-vindas à nossa leitura bíblica diária. Hoje é dia 17 de setembro e nós vamos continuar aqui a nossa jornada, a nossa aventura de lermos a Bíblia toda ao longo desse ano. Que bênção, hein? Estamos firmes desde o dia 1º de janeiro. Eu louvo a Deus por cada um de vocês, por cada uma de vocês, principalmente as mulheres. São mais firmes que os homens. Parabéns para as irmãs e estamos aqui firmados nesta leitura maravilhosa. Que bom, dia 31 de dezembro vai ser uma festa, hein? Nós vamos comemorar a leitura de toda a Bíblia ao longo deste ano. Que bênção! Hoje a leitura é a seguinte: Isaías capítulo 25, versículo 1 até Isaías capítulo 28, versículo 13. Depois nós vamos ao Novo Testamento, carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 3, versículo 10 até 3:22. Depois nós vamos ao livro dos Salmos, Salmo de número 61, versículo 1 até 61:8. E depois vamos a Provérbios, capítulo 23, versículo 17 e também versículo 18. Que o Senhor, agora que o Espírito Santo possa falar ao nosso coração, que seja uma bênção a leitura que vamos fazer e que a palavra de Deus nos alimente, nos dê esperança, traga paz para a nossa alma, nos corrija, nos direcione, que seja maravilhoso. Vamos juntos? Isaías capítulo 25, versículo 1 diz assim: Ó Senhor, honrarei e louvarei teu nome, pois és meu Deus. Fazes coisas maravilhosas, tu as planejaste há muito tempo e agora as realizaste. Transformas cidades poderosas em montes de ruínas. Cidades com muros fortes se tornam escombros. Lembra de a cidade de Jericó? As muralhas ruíram. Belos palácios em terras distantes são destruídos e jamais serão reconstruídos. Por isso, nações fortes declararão tua glória, povos cruéis te temerão. Mas tu, Senhor, és fortaleza para os pobres, torre de refúgio para os necessitados em sua angústia. És abrigo contra a tempestade e sombra contra o calor, pois os atos opressores dos cruéis são como tempestade que açoita um muro, como o calor implacável do deserto. Tu, porém, calas o rugido das nações estrangeiras, como a sombra de uma nuvem, diminui o calor implacável. Assim, os cânticos de soberba dos cruéis são silenciados. Em Jerusalém, o Senhor dos Exércitos oferecerá um grande banquete, pois todos os povos do mundo oferecerá um grande banquete para todos os povos do mundo. Será um banquete delicioso, com vinho puro e envelhecido, e carne da melhor qualidade. Ali removerá a nuvem de tristeza, a sombra escura que cobre toda a terra. Ele engolirá a morte para sempre, aleluia. O Senhor soberano enxugará todas as lágrimas, removerá para sempre todo o insulto contra sua terra e seu povo. O Senhor falou. Naquele dia, versículo 9, o povo dirá: este é nosso Deus. Confiamos nele e ele nos salvou. Este é o Senhor, em quem confiamos. Alegremo-nos em seu livramento, pois a mão do Senhor descansará sobre Jerusalém. Moabe, porém, será esmagada, será como palha pisada e deixada para apodrecer. Deus empurrará para baixo o povo de Moabe, como um nadador empurra a água para baixo com as mãos.
acabará com seu orgulho e com todas as suas obras perversas. Os muros altos de Moabe serão demolidos, serão derrubados por terra até o pó. Capítulo 26. Naquele dia, todos na terra de Judá entoarão este cântico. Nossa cidade é forte, estamos cercados pelos muros da salvação de Deus. Abram os portões para os justos, deixem entrar os fiéis. Tu guardarás em perfeita paz todos que em ti confiam, aqueles cujos propósitos estão firmes em ti. Confiem sempre no Senhor, pois o Senhor Deus é a rocha eterna. Ele humilha os orgulhosos, rebaixa a cidade arrogante e a lança ao pó. Os pobres a pisoteiam e os necessitados caminham sobre ela. Para os justos, porém, o caminho é reto. Tu ages com retidão, tornas plano o caminho adiante deles. Senhor, ao seguir tuas justas decisões, depositamos em ti nossa esperança. O desejo de nosso coração é glorificar teu nome. À noite eu te procuro, ó Deus, pela manhã te busco de todo o coração. Pois só quando vens julgar a terra, as pessoas aprendem a justiça. Tua bondade com os perversos não os leva a fazer o bem. Embora outros pratiquem a justiça, eles continuam a fazer o mal. Não levam em conta a majestade do Senhor. Ó Senhor, eles não prestam atenção à tua mão levantada. Mostra-lhes teu zelo em defender teu povo. Então serão envergonhados o fogo de tua ira, e que o fogo de tua ira consuma teus inimigos. Senhor, tu nos concederás paz. Sim, tudo o que realizamos vem de ti. Ó nosso Deus, outros senhores nos governaram, mas só a ti adoramos. Aqueles a quem servimos estão mortos, seus espíritos jamais voltarão a viver. Tu os atacastes e os destruíste, há muito caíram no esquecimento. Ó Senhor, engrandeceste nosso povo. Sim, tu nos tornaste grandes, expandiste nossas fronteiras e foste glorificado. Senhor, em angústia te buscamos, oramos sob o peso de tua disciplina. Como a mulher grávida, que sempre contorce e grita de dor quando dá à luz, assim estamos em tua presença, Senhor. Nós também nos contorcemos de dor intensa, mas nosso sofrimento em nada resultou. Não trouxemos salvação à terra, nem vida ao mundo. Teus mortos, porém, viverão, seus corpos ressuscitarão. Aqueles que dormem na terra se levantarão e cantarão de alegria, pois tua luz, que dá vida, descerá como orvalho sobre teu povo no lugar dos mortos. Vá para casa, meu povo, e tranque as portas, esconda-se por um breve tempo, até que tenha passado a ira do Senhor. Vejam, o Senhor vem dos céus para castigar os habitantes da terra por seus pecados. A terra já não esconderá os que foram mortos, ela os mostrará para que todos os vejam. Misericórdia. Capítulo 27. Naquele dia, o Senhor tomará sua veloz e terrível espada e castigará o Leviatã, a serpente que se move com rapidez, a serpente que se enrola e se contorce. Ele matará o dragão do mar. Naquele dia, cantem sobre a videira frutífera
Eu, o Senhor, a vigiarei e a regarei com cuidado. Dia e noite a vigiarei, para que ninguém lhe cause dano. Minha ira terá passado, se houver espinhos, e mato crescendo ali, eu os atacarei e os queimarei. A menos que se voltem para mim e me peçam ajuda, que façam as pazes comigo, sim, que façam as pazes comigo. Está chegando o tempo em que os descendentes de Jacó criarão raízes, Israel brotará e florescerá, e encherá de frutos toda a terra. Acaso o Senhor feriu Israel como feriu seus inimigos? Destruiu o povo como destruiu seus adversários? Não, mas os exilou para que lhes prestem contas. Mas os exilou para que lhes prestassem contas. Foram exilados de sua terra, como se um vento oriental os tivesse soprado para longe. O Senhor fez isso acontecer para purificar Israel de sua perversidade, para remover todo o seu pecado. Por isso, todos os santuários idólatras serão reduzidos a pó. Nenhum poste de Azerá ou altar de incenso continuará em pé. As cidades fortificadas ficarão silenciosas e vazias, as casas abandonadas, as ruas cobertas de ervas daninhas. Bezerros pastarão ali e mastigarão brotos e ramos. Israel é como os ramos secos de uma árvore, quebrados e usados para acender o fogo sob as panelas. É nação tola e insensata. Por isso, aquele que os criou não terá compaixão nem misericórdia. Chegará o dia, porém, em que o Senhor os ajuntará como grãos colhidos à mão. Um por um ele os reunirá desde o rio Eufrates, no leste, até o ribeiro do Egito, no oeste. Naquele dia soará a grande trombeta. Muitos que estavam perecendo no exílio na Assíria e no Egito voltarão a Jerusalém para adorar o Senhor em seu santo monte. Que aflição espera a orgulhosa cidade de Samaria, a gloriosa cidade dos bêbados de Israel? Fica na parte alta de um vale fértil, mas sua beleza gloriosa murchará como uma flor. Ela é o orgulho de um povo que o vinho derrubou. O Senhor enviará um exército poderoso contra ela, como forte tempestade de granizo, chuva torrencial ou violenta inundação. Eles irromperão contra ela e a derrubarão por terra. A orgulhosa cidade de Samaria, a coroa gloriosa dos bêbados de Israel, será pisoteada pelos inimigos. Aqui ele está falando, né, do exílio de Israel, do Reino do Norte, né? Isso vai acontecer em 722 e Samaria será totalmente destruída, como ele está dizendo aqui. Importante a gente observar esses profetas que deram um recado e o povo não atendeu. E aconteceu exatamente aquilo que eles falavam. Versículo 4. Fica na parte alta de um vale, mas sua beleza gloriosa murchará como uma flor. Quem a vir a apanhará, como o figo temporão que alguém apanha e come. Naquele dia, o próprio Senhor dos Exércitos será a coroa gloriosa de Israel. Será o orgulho e a alegria do remanescente de seu povo. Dará a seus juízes anseio pela justiça e coragem aos guerreiros que defendem seus portões. Agora, porém, Israel é conduzida por bêbados, que vacilam por causa do vinho, que cambaleiam por causa do álcool ou do álcool. Os sacerdotes e os profetas cambaleiam por causa da bebida forte.
e ficam tontos por causa do vinho, vacilam quando têm visões e cambaleiam quando pronunciam suas decisões. Suas mesas estão cobertas de vômito, há sujeira por toda parte. Perguntam: quem o Senhor pensa que somos? Por que fala conosco dessa maneira? Acaso somos crianças pequenas, recém-desmamadas? Ele nos diz as mesmas coisas repetidamente. A linha de cada vez, ou uma linha de cada vez, uma linha de cada vez, um pouco aqui, um pouco ali. Agora o Senhor terá de falar a seu povo por meio de opressores estrangeiros, de língua estrangeira. Assim foi com os assírios, sobre o reino do norte. Ele diz a seu povo: este é o lugar de descanso, que os exaustos repousem aqui. Este é o lugar de conforto, mas eles não quiseram ouvir. Por isso, mais uma vez, o Senhor lhes explicará sua mensagem. Uma linha de cada vez, uma linha, mais uma vez, um pouco aqui, um pouco ali, para que tropecem e caiam. Serão feridos, pegos em armadilhas e capturados. E foi exatamente isso que aconteceu com o Reino do Norte. Vamos agora a Gálatas capítulo 3, versículo 10. Contudo, os que confiam na lei para serem declarados justos estão sob maldição, pois as Escrituras dizem: maldito quem não se mantiver obediente a tudo que está escrito no livro da lei. É evidente, portanto, que ninguém pode ser declarado justo diante de Deus pela lei, pois as Escrituras dizem: o justo viverá pela fé. A lei, porém, não é baseada na fé, pois diz: quem obedece à lei viverá por ela. Mas Cristo nos resgatou da maldição pronunciada pela lei, tomando sobre si a maldição por nossas ofensas, pois as Escrituras dizem: maldito todo aquele que é pendurado num madeiro. Por meio de Cristo, os gentios foram abençoados com a mesma bênção de Abraão, para que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Irmãos, apresento-lhes um exemplo da vida diária. Ninguém pode anular ou fazer acréscimos a uma aliança irrevogável. Pois, bem, Deus fez a promessa a Abraão e a seu descendente. Observem que as Escrituras não dizem a seus descendentes, como se fosse uma referência a muitos, mas sim a seu descendente, isto é, Cristo. É isto que eu quero dizer. A lei, que veio 430 anos depois, não pode anular a aliança que Deus estabeleceu com Abraão, pois nesse caso a promessa seria quebrada. Portanto, se a herança pudesse ser recebida pela obediência à lei, não viria pela aceitação da promessa. No entanto, Deus, em sua bondade, a concedeu a Abraão como promessa. Qual era então o propósito da lei? Ela foi acrescentada à promessa para mostrar às pessoas seus pecados. Mas a lei deveria durar apenas até a vinda do descendente prometido. Por meio de anjos, a lei foi entregue a um mediador. O mediador, porém, só é necessário quando dois ou mais precisam chegar a um acordo. E Deus é um só. Existe, portanto, algum conflito entre a lei e as promessas de Deus? De maneira nenhuma. Se a lei fosse capaz de nos conceder nova vida, seríamos declarados justos pela obediência à lei. Mas as Escrituras afirmam que somos todos prisioneiros do pecado, de modo que nós, os que cremos, recebemos a promessa de libertação apenas pela fé em Cristo Jesus. Aleluia! Salmo 61, versículo de 1 a 8.
Ó Deus, ouve meu clamor, escuta minha oração. Dos confins da terra clamo a ti, com meu coração sobrecarregado. Leva-me à rocha alta e segura, pois és meu refúgio e minha fortaleza, onde meus inimigos não me alcançarão. Permite-me viver para sempre em teu santuário, seguro sob o abrigo de tuas asas, pois ouvistes meus votos, ó Deus, e me deste a bênção reservada para os que temem. Teu nome acrescenta muitos anos à vida do rei, que ele viva por muitas gerações, que ele reine. Só lembrando, que nós estamos aqui fazendo a leitura de Salmo 61, versículo de 1 a 8. Vamos começar de novo? Salmo 61, de 1 a 8, eu acho que eu esqueci de falar. Vamos lá. Salmo 61, 1. Ó Deus, ouve meu clamor, escuta minha oração. Dos confins da terra clamo a ti, com meu coração sobrecarregado. Leva-me à rocha alta e segura, pois és meu refúgio e minha fortaleza, onde meus inimigos não me alcançarão. Permite-me viver para sempre em teu santuário, seguro sob o abrigo de tuas asas. Pois ouvistes meus votos, ó Deus, e me deste a bênção reservada para os que temem teu nome. Acrescenta muitos anos à vida do rei, que ele viva por muitas gerações, que ele reine na presença de Deus para sempre, que teu amor e tua fidelidade o guardem. Então cantarei para sempre louvores ao teu nome, enquanto cumpro meus votos a cada dia. Aleluia. Vamos agora a Provérbios, capítulo 23, versículo 17, que diz assim, Provérbios 23, 17. Não tenha inveja dos pecadores, mas tema sempre o Senhor. Você será recompensado por isso. Sua esperança não será frustrada. Gente, esta é a palavra do Senhor, que ela possa ter falado ao seu coração, em nome do Senhor Jesus, que ela seja uma bênção para a sua vida, que ela seja maravilhosa e que o Senhor toque você e que você seja muito abençoado, você, minha irmã, seja muito abençoada nesse dia. Em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus.